Leitura bíblica anual em ordem cronológica, de número 159, em continuação da queda de Israel à queda de Judá. Vamos ler Isaías, capítulo 33, do versículo 1 ao verso 24. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas, rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha. Envergonhado, Saron é como a Arabá. E Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas? Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver. Aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha, incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ali o Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar, suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas, então será dividida. Grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão
perdoados. Segunda Reis, capítulo 18, do versículo 36 ao 37, vai falar sobre a humilhação de Ezequias. Ezequias se humilha. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Isaías 36, 21 ao 22. Mas o povo ficou em silêncio e nada lhe respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Segunda Reis 19, capítulo 19, verso 1. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Segunda Reis, Isaías, capítulo 37, verso 1. Isaías 37 é uma possível localização do Salmo 44. Isaías 37, 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Segunda Reis 19, verso 2 ao verso 6, 7. Ele ouviu, essa segunda Reis vai falar sobre Ezequias, consulta Isaías. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, estes lhes disse: digam a seu senhor, que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia. E lá o farei morrer à espada. Isaías 37, do versículo 2 até o versículo 7. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o seu Senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam o seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei que seja morto à espada. Salmo 44, do versículo 1 até o 26. Para o mestre de música dos Coraitas, um poema.
Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no campo deles. Nos dias da antiguidade, com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó? Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saias com os nossos exércitos diante dos nossos adversários. Fizeste-nos bater em retirada e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo. E o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouros. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Porque escondes o teu rosto, esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos. Resgata-nos por causa da tua fidelidade. Essas palavras têm uma possível localização no Salmo 87. Segunda Crônicas, capítulo 32, o verso 17, Senaqueribe desafia a Deus. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Segunda Reis 19, do verso 8 ao 13. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se ao encontro o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz, Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria, com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídos por meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo do Éden, que estava em Telassar,
Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ená e de Iva? Onde estão? Isaías 37, do versículo 8 ao 13. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus do qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo? E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livrarão? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezef e dos descendentes de Éden, que estavam em Tessalassar, onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Serfavaim, de Rena e de Ivá. Segundo a Crônicas 32, o verso 20, a oração de Ezequias. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Segunda Reis, capítulo 19, do versículo 14 ao 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto? Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses? Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas? Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isaías capítulo 37, do versículo 14 até o 20, nos diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu adiante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Senhor, tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos. Salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Para encerrar a leitura de hoje, Salmo 73, do versículo 1 ao versículo 27, é um salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções.
Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentaram suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho, que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensata e ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto do Deus que fez, de Deus fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. E até a próxima leitura, em nome do Senhor Jesus.